A sensação de liberdade era ao mesmo tempo libertadora e sufocante. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, eu sentia o peso dos olhares, como se cada passo ecoasse a palavra ex-presidiária em todos os rostos que encontrava. O vento frio cortava minha pele, mas era preferível à sensação de estar novamente trancafiada. Era o meu primeiro mês fora da prisão, e eu sabia que ninguém me daria uma segunda chance facilmente. Encontrei o anúncio de emprego em um quadro de avisos na estação de trem. A vaga era para faxineira em uma empresa renomada de tecnologia. Não parecia o tipo de lugar que contrataria alguém com meu histórico, mas eu não tinha nada a perder. Depois de longos dias de recusas e portas fechadas, aquela pequena oportunidade parecia um fio de esperança. Quando cheguei ao prédio, fiquei paralisada por um momento. O lugar era imponente, com sua fachada de vidro reluzente e um hall de entrada que parecia saído de um filme. Inspirei fundo e entrei, tentando ignorar o segurança que me lançou um olhar desconfiado. Minhas mãos suavam enquanto aguardava na recepção, onde tudo parecia impecavelmente organizado. A assistente que me recebeu, Marisa, foi gentil desde o início. Ela me conduziu a uma sala ampla e sofisticada, onde encontrei Fernando, o dono da empresa. Ele tinha uma postura rígida, e seus olhos analíticos me avaliavam como se tentassem desvendar cada segredo que eu carregava. Sentei-me em frente a ele, tentando manter a compostura, enquanto meu coração batia acelerado. A entrevista foi tensa. Ele começou com perguntas padrão sobre minhas habilidades, mas logo desviou o foco para o meu passado. Por que devo confiar em alguém com seu histórico? As palavras dele me atingiram como um golpe, mas mantive a cabeça erguida. Expliquei que queria uma chance para recomeçar e que estava disposta a trabalhar duro para provar meu valor. Ainda assim, a expressão dele não suavizou. Após um longo silêncio, Fernando se levantou e cruzou os braços. Vou lhe dar uma chance, mas quero que saiba que estou ciente do risco que estou correndo. Havia relutância em sua voz, mas também algo que soava como um teste. Marisa, ao lado, sorriu discretamente, como se estivesse torcendo por mim. Saí daquela sala com sentimentos mistos, alívio por ter conseguido um emprego e uma sensação crescente de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O primeiro dia de trabalho começou com um nó no estômago. Enquanto atravessava o hall principal, sentia que todos os olhos estavam voltados para mim. Eu sabia que era apenas impressão, mas não conseguia afastar a sensação de que cada pessoa ali conhecia meu passado. A limpeza do prédio era impecável, e eu me perguntava se conseguiria manter aquele padrão. Antônio, o chefe da equipe de limpeza, foi o primeiro a me receber. Sua expressão estava carregada de ceticismo, como se ele já tivesse decidido que eu não pertencia àquele lugar. Ele me entregou os materiais de trabalho com uma voz firme, quase áspera, e começou a explicar as tarefas com a pressa de quem não queria perder tempo comigo. Você cuida dos banheiros do segundo andar. Quero tudo brilhando até o final do turno, disse, sem sequer olhar para mim. Enquanto seguia para o segundo andar, percebi que os corredores eram imaculados, com pisos tão polidos que refletiam a luz das grandes janelas. Comecei a trabalhar em silêncio, concentrando-me nos detalhes. Queria provar que era capaz, mas os sussurros vindos das salas ao redor dificultavam minha concentração. Funcionários saíam para pegar café e, ao passarem por mim, trocavam olhares rápidos e cochichos. No final do turno, Antônio veio inspecionar meu trabalho. Ele passou o dedo na pia, olhou para o chão e murmurou não está ruim. Embora aquilo não fosse exatamente um elogio, senti um pequeno alívio por não ter recebido críticas. Contudo, sua postura ainda era de desconfiança, como se estivesse apenas esperando por um erro meu para poder dizer que eu sabia. Marisa, por outro lado, foi uma luz em meio àquele dia pesado. Durante o intervalo, ela apareceu na copa e se sentou ao meu lado. Como foi o primeiro turno? Perguntou com um sorriso caloroso. Relatei brevemente o que tinha acontecido, e ela respondeu, não ligue para Antônio. Ele é assim com todo mundo no início. Suas palavras foram um bálsamo, e eu me agarrei àquele apoio como uma âncora. Ao final do expediente, enquanto caminhava para casa, refleti sobre o dia. Não havia sido fácil,
mas eu sabia que o primeiro passo seria o mais difícil. Ainda assim, uma parte de mim se perguntava se eu realmente conseguiria suportar a hostilidade e os olhares de julgamento. O que me dava forças era a lembrança de tudo que eu havia superado para estar ali. Logo na manhã do segundo dia, percebi que algo estava errado. Alguns dos produtos de limpeza que eu havia guardado cuidadosamente no armário haviam sumido. Revirei tudo, vasculhei prateleiras e caixas, mas não estavam lá. Meu coração disparou, e o medo de ser acusada de negligência começou a me consumir. Se você não consegue organizar seus materiais, como vai manter os andares limpos? Antônio disparou quando fui avisá-lo sobre o desaparecimento. Havia desprezo em seu tom, e isso me fez morder o lábio para conter a resposta. Resolvi que, em vez de me justificar, faria o possível para concluir as tarefas sem depender do que havia sumido. Concentrei-me em limpar os banheiros e os corredores do segundo andar com o que tinha. No entanto, enquanto passava o esfregão, ouvi risadas abafadas vindo de uma sala ao lado. A porta estava entreaberta, e pude ver 2 funcionários olhando na minha direção, sussurrando algo enquanto mexiam no celular. A humilhação subiu ao meu rosto como fogo, mas respirei fundo e continuei. Os desafios se multiplicavam. Encontrei latas de refrigerante vazias e papéis jogados em locais que eu havia acabado de limpar. Era evidente que alguém estava fazendo aquilo de propósito, mas não havia como provar. Meu maior medo era que Fernando percebesse algo e concluísse que eu não estava à altura do trabalho. Durante o intervalo, Marisa apareceu novamente, como sempre fazendo questão de sentar ao meu lado. "Você está bem?" perguntou, ao notar minha expressão cansada. Relatei, com cuidado, o que estava acontecendo, mas sem mencionar nomes. Ela me ouviu com atenção e, com uma mão no meu ombro, disse: "Você só precisa mostrar a eles que é mais forte do que isso. Continue firme." Suas palavras reacenderam algo em mim. No final do dia, enquanto limpava o último banheiro, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi Fernando parado na porta, observando em silêncio. Não disse nada, apenas olhou para o ambiente impecavelmente limpo e assentiu antes de sair. O gesto foi rápido, mas suficiente para alimentar uma fagulha de esperança. Talvez, só talvez, ele estivesse começando a perceber meu esforço. Naquela semana, os boatos sobre mim começaram a ganhar força. Eu percebia olhares furtivos, cochichos interrompidos quando passava pelos corredores e até algumas piadas disfarçadas entre os funcionários. Certo dia, enquanto limpava uma das salas de reunião, ouvi 2 colegas conversando sobre a faxineira misteriosa. "Você sabia que ela veio da prisão?" Uma delas comentou, como se eu não estivesse a poucos metros de distância. "Eles dizem que foi algo grave." O tom dela era de pura curiosidade, quase cruel. Eu continuei meu trabalho, tentando ignorar, mas a dor dessas palavras era inescapável. Enquanto isso, minha mente era tomada pelas memórias que eu tanto tentava reprimir. Lembrei-me da noite em que tudo aconteceu, o momento em que decidi enfrentar o marido abusivo da minha irmã. O que começou como uma discussão acabou em um acidente trágico, e eu paguei o preço com anos de minha vida. O sistema não quis ouvir a minha versão. Eu era culpada, e ponto final. Essas lembranças tornavam os cochichos ainda mais difíceis de suportar, mas também reforçavam minha determinação. Eu não podia deixar que aqueles comentários me definissem novamente. Naquele dia, trabalhei até mais tarde, garantindo que nenhum detalhe passasse despercebido, como se minha competência pudesse calar as vozes ao meu redor. Na manhã seguinte, fui confrontada por Antônio. Ele estava irritado por algo pequeno, um papel que alguém havia jogado no chão logo após eu ter limpado o corredor. "Você acha que está acima de críticas só porque tem uma história triste?" ele disse, sem qualquer delicadeza. Olhei para ele e respirei fundo antes de responder. "Eu não espero nada de ninguém aqui, a não ser a chance de trabalhar. Se isso incomoda, sinto muito, mas não vou desistir." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, e vi um lampejo de surpresa em seus olhos antes que ele saísse sem dizer mais nada. Apesar de tudo, algo curioso aconteceu. Durante o intervalo, Fernando apareceu na copa,
uma cena que raramente acontecia. Ele não falou comigo diretamente, mas ficou lá por alguns minutos, observando em silêncio. Quando nossos olhares se cruzaram, havia algo nos olhos dele, talvez curiosidade, talvez dúvida. Não importava. Eu me mantive firme, prometendo a mim mesma que, independentemente de como me olhassem, eu não cederia. Os dias seguintes trouxeram uma leve, mas perceptível, mudança no comportamento de Fernando. Ele continuava sério e reservado, mas algo em sua postura parecia menos frio. Eu via me observando de longe, como se tentasse entender algo que até então o intrigava. Não sabia exatamente o que tinha causado aquela mudança, mas isso me fazia sentir que talvez estivesse ganhando algum respeito. O clima na empresa ainda era tenso. Alguns funcionários continuavam com comentários velados e risadas disfarçadas, mas, para minha surpresa, Fernando interveio em uma dessas ocasiões. Ele estava passando por um corredor quando ouviu um grupo fazendo piadas sobre mim. Ele parou, encarou-os e, com um tom firme, apenas disse: "Voltem ao trabalho." Embora breve, aquele momento me fez perceber que ele estava, de certa forma, atento ao que acontecia ao meu redor. No entanto, Antônio permanecia tão rígido quanto sempre. Ele parecia mais vigilante, inspecionando cada canto que eu limpava, como se procurasse qualquer falha para me apontar. Eu seguia em silêncio, determinada a não lhe dar esse prazer. Se antes sua presença me fazia tremer, agora eu me sentia mais preparada para enfrentá-lo. Durante uma tarde particularmente exaustiva, enquanto limpava as janelas do hall principal, notei que Fernando estava parado próximo à recepção. Ele conversava com Marisa, mas, em um momento, desviou o olhar para mim. Por um instante, parecia que ele estava avaliando não o meu trabalho, mas algo além disso. Quando ele se virou para sair, percebi um pequeno gesto que nunca tinha visto antes, um leve aceno com a cabeça. Era quase imperceptível, mas carregava algo diferente, talvez um reconhecimento sutil. Mais tarde, Marisa encontrou um momento para conversar comigo. "Fernando não é do tipo que demonstra muito", ela comentou, enquanto tomávamos café durante o intervalo. "Mas ele observa. E, pelo que vi hoje, você está começando a mudar a maneira como ele te enxerga." Suas palavras me surpreenderam e me encheram de esperança. Era a primeira vez que eu sentia que meu esforço não estava sendo ignorado. Apesar de ainda haver um longo caminho pela frente, comecei a perceber que minha presença na empresa já não era mais completamente invisível. Cada gesto, por menor que fosse, indicava que talvez Fernando estivesse reconsiderando seus preconceitos. Mas eu sabia que não podia me deixar levar por esperanças incertas. Meu foco continuava sendo fazer o meu trabalho da melhor forma possível, um dia de cada vez. A calmaria que começava a se estabelecer foi interrompida por um incidente inesperado. Era início da tarde quando Marisa me chamou para uma conversa urgente. Um dos documentos importantes da empresa, que deveria estar na sala de reuniões do terceiro andar, havia desaparecido. O clima estava tenso, e os olhares dos funcionários rapidamente se voltaram para mim. Eu sabia que era apenas questão de tempo até que alguém fizesse a ligação injusta entre o desaparecimento e o meu passado. "Você estava limpando aquele andar, não estava?", questionou Antônio, com um tom que soava mais como acusação do que curiosidade. Era verdade, mas isso não significava que eu tivesse qualquer relação com o ocorrido. Fernando foi chamado para lidar com a situação. Quando ele chegou, o silêncio tomou conta da sala. Sua presença carregava um peso que ninguém ousava ignorar. Ele ouviu as queixas de Antônio e os murmúrios dos outros funcionários antes de finalmente olhar para mim. "Você tem algo a dizer?", perguntou, de forma neutra, mas firme. Respirei fundo, tentando manter a calma. "Eu estava limpando o terceiro andar, sim, mas não toquei em nenhum documento. Estou aqui para trabalhar e provar que sou digna dessa oportunidade, não para colocar isso em risco." Meu tom saiu mais forte do que eu esperava, e por um instante, Fernando pareceu considerar minhas palavras. Em vez de tirar conclusões precipitadas, ele decidiu investigar. Pediu que revisassem as câmeras de segurança antes de qualquer decisão. A espera foi angustiante, mas eu sabia que não tinha feito nada de errado.
Quando finalmente revisaram as imagens, ficou claro que um dos funcionários, que antes fazia questão de cochichar sobre mim, havia pegado o documento e o levado para fora da sala. Fernando chamou o funcionário para uma conversa em particular. Quando ele voltou, havia uma mistura de alívio e firmeza em sua expressão. O documento foi recuperado, e a responsabilidade não era sua, anunciou para todos ouvirem. Aquilo não apenas me livrou da suspeita, mas também foi a primeira vez que Fernando se posicionou publicamente ao meu favor. Apesar do alívio, aquele episódio me deixou abalada. O que mais me impressionou foi a postura de Fernando. Ele não apenas se recusou a me acusar sem provas, como também fez questão de esclarecer a situação para todos. Isso marcou um ponto de virada para mim. Embora ainda fosse difícil confiar plenamente em qualquer pessoa ali, pela primeira vez, senti que talvez não estivesse completamente sozinha. Após o incidente do documento, percebi que algo havia mudado na forma como Fernando se comportava comigo. Ele continuava sério e reservado, mas havia um respeito implícito em suas interações. Agora, sempre que passávamos um pelo outro, ele cumprimentava com um aceno sutil, um gesto que não passava despercebido por mim. Naquela semana, durante o intervalo, Marisa se aproximou com uma xícara de café e um sorriso. Fernando nunca defende ninguém abertamente assim, comentou. Ele vê algo em você, Clara. Não deixe que isso te assuste, mas use a seu favor. Eu não sabia exatamente o que responder. Apesar de seu apoio, a relação entre nós ainda parecia fria, mas, de alguma forma, havia começado a se desenrolar algo mais humano. Um dia, enquanto limpava o escritório de Fernando, ele entrou inesperadamente e me encontrou organizando a mesa. Eu me preparei para ser dispensada rapidamente, mas, para minha surpresa, ele se aproximou e perguntou: "Está tudo bem no trabalho?" Sua pergunta parecia simples, mas o tom revelava uma curiosidade genuína. Hesitei, mas respondi: "Agora está melhor." Obrigada. Aquela breve interação foi o suficiente para abrir uma pequena porta. Em outras ocasiões, Fernando se mostrava mais acessível, perguntando casualmente sobre meu dia ou elogiando meu trabalho de maneira discreta. Sua atitude me fazia sentir um pouco mais à vontade, mas eu sabia que ainda era cedo para baixar completamente a guarda. Por outro lado, comecei a compartilhar um pouco mais sobre minha história com Marisa. Ela era como um farol em meio à escuridão, sempre pronta para ouvir sem julgamento. Certa vez, contei a ela como minha prisão havia moldado minha visão de mundo, e como eu carregava o peso de querer proteger minha irmã, mesmo que isso tivesse custado minha liberdade. Você não é definida pelo que aconteceu, Clara. Você é definida pelo que escolhe fazer agora, disse ela. Essas palavras ficaram comigo por dias. Cada conversa, cada pequeno gesto, era como uma peça de um quebra-cabeça que começava a se encaixar. Eu ainda tinha muito a conquistar e muitos olhares de desconfiança para enfrentar, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava construindo algo real. Algo que poderia, talvez, se transformar em um novo começo. Na semana seguinte, fui surpreendida com a notícia de que haveria um grande evento corporativo na empresa. Seria uma apresentação para investidores e parceiros, e todos os funcionários foram orientados a manter o ambiente impecável. Meu trabalho, obviamente, seria redobrado, e a pressão nos corredores já era palpável. Apesar de estar habituada a limpar cada detalhe, a sensação de que seria mais observada do que nunca me deixava tensa. No dia do evento, acordei antes do amanhecer. Vesti meu uniforme com cuidado, como se aquele simples ato pudesse reforçar a minha determinação. Quando cheguei à empresa, o clima era diferente, os corredores estavam movimentados, os funcionários se vestiam impecavelmente e as salas de reunião fervilhavam com preparativos. Meu coração acelerava enquanto limpava os banheiros e corredores principais, ciente de que qualquer falha poderia ser amplificada naquele dia. Ao final da manhã, enquanto limpava discretamente próximo à sala de eventos, ouvi vozes mais altas. Reconheci a de Fernando, firme e autoritária. Ele fazia um discurso, destacando os valores da empresa e como ela buscava inovação não apenas nos negócios, mas também nas pessoas. Suas palavras me chamaram a atenção, especialmente quando ele começou a falar sobre superação.
Às vezes, a verdadeira força de uma equipe está na capacidade de enxergar além das aparências e oferecer oportunidades para que talentos escondidos floresçam, disse ele. Não era diretamente sobre mim, mas, por algum motivo, senti como se aquelas palavras carregassem algo pessoal. Mais tarde, durante o almoço, alguns funcionários cochichavam sobre o discurso. Ele está mudado ultimamente, comentou uma das pessoas. Nunca vi o Fernando falar de inclusão desse jeito. Aquilo reacendeu uma fagulha de esperança em mim, mas também trouxe um certo medo. Até onde aquele discurso se conectava com a minha presença ali? No final do dia, já exausta, fui chamada por Marisa. Fernando quer falar com você, avisou ela, com um sorriso enigmático. Caminhei até a sala dele, meu coração acelerando a cada passo. Quando entrei, ele me cumprimentou com um olhar mais leve do que nunca. Você está fazendo um ótimo trabalho, Clara, disse ele. As palavras eram simples, mas o impacto foi imenso. Pela primeira vez, ouvi um reconhecimento direto de Fernando, e aquilo me fez acreditar que, finalmente, minha presença ali começava a fazer sentido. Quando saí de sua sala, os corredores estavam vazios e o silêncio reinava. Pela primeira vez, olhei para aquele ambiente sem sentir medo ou vergonha. O dia havia sido exaustivo, mas também marcante. Algo dentro de mim dizia que eu estava no caminho certo, e a sensação era de uma vitória silenciosa, mas poderosa. Os dias após o evento foram tranquilos, até que um boato começou a se espalhar pela empresa. Um dos investidores, aparentemente descontente, havia descoberto sobre meu passado. A notícia me atingiu como uma onda gelada. Eu sabia que esse momento poderia chegar, mas isso não tornava mais fácil enfrentá-lo. Na manhã em que tudo veio à tona, fui chamada à sala de Marisa. Lá estavam Fernando e um dos principais investidores, um homem de aparência severa que mal escondia sua insatisfação. Como pode permitir que alguém com esse histórico trabalhe aqui? Ele questionava Fernando, com uma autoridade que fazia o ar na sala pesar. Fernando, para minha surpresa, não cedeu. Clara está aqui porque merece estar. Ela provou ser mais dedicada e resiliente do que muitos outros funcionários que já passaram por esta empresa. Eu confio no trabalho dela. As palavras dele me pegaram de surpresa. Eu não sabia se ficava aliviada ou temerosa pelo que poderia vir a seguir. O investidor, no entanto, não estava convencido. Ele continuou, questionando a imagem da empresa e o impacto de me manter ali. Nesse momento, senti algo que não esperava, a necessidade de me defender. Respirei fundo e interrompi a conversa. Com licença, mas posso falar? Todos os olhares se voltaram para mim. Minhas mãos tremiam, mas mantive a cabeça erguida. Eu sei que o meu passado é algo que muitas pessoas não entendem, mas estou aqui porque quero provar que as pessoas podem mudar. Cada dia neste trabalho é uma oportunidade para mostrar que eu sou mais do que os erros que cometi. Se isso não é suficiente, então não sei o que é. O silêncio na sala era absoluto. O investidor parecia prestes a responder, mas Fernando o interrompeu. E é por isso que ela fica. Porque a força de uma empresa está nas histórias que ela ajuda a construir, e Clara é uma dessas histórias. Seu tom era definitivo, e eu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O investidor, mesmo contrariado, recuou. Saí da sala sentindo uma mistura de alívio e adrenalina. Pela primeira vez, não me senti apenas uma funcionária, mas alguém que tinha conquistado o respeito de Fernando e, talvez, de outras pessoas na empresa. Naquele dia, enquanto limpava os corredores como de costume, algo era diferente. O peso que carregava no coração parecia menor, e a sombra do passado, um pouco mais distante. Fernando havia tomado uma posição, e eu sabia que aquele gesto marcava não apenas uma vitória no trabalho, mas uma virada na minha própria história. A notícia da postura de Fernando se espalhou rapidamente pela empresa. Para minha surpresa, não houve repercussões negativas. Pelo contrário, alguns funcionários começaram a me olhar com menos desconfiança, como se a defesa dele tivesse legitimado minha presença ali. Ainda havia olhares desconfiados, mas eram minoria agora, e isso já era um grande avanço. Alguns dias depois,
fui chamada para uma reunião inesperada. Fernando estava lá, ao lado de Marisa, com uma expressão séria, mas não hostil. Clara, seu trabalho tem sido impecável, e sua dedicação é inegável. Por isso, decidimos promovê-la a supervisora da equipe de limpeza, anunciou ele. Fiquei atônita, incapaz de responder por alguns segundos. Obrigada, consegui dizer, com a voz embargada. A ideia de que, meses atrás, eu mal conseguia um emprego e agora estava sendo promovida, parecia surreal. Você merece, Clara, completou Marisa, com um sorriso que dizia mais do que as palavras. Com a nova posição, veio uma responsabilidade ainda maior. Eu agora gerenciava a equipe, incluindo Antônio. No início, ele foi resistente, mas com o tempo começou a aceitar minha liderança, especialmente depois que fiz questão de tratá-lo com o mesmo respeito que esperava receber. Era um novo desafio, mas um que eu abraçava com orgulho. Fernando também decidiu implementar algo que me deixou profundamente emocionada. Inspirado na minha história, ele criou um programa de reintegração para pessoas com passados semelhantes ao meu. Ver a empresa se abrir para outras pessoas em situações como a minha era algo que eu jamais teria imaginado no dia em que entrei ali. No último dia daquela semana, enquanto encerrava o expediente, parei por um momento na grande janela do hall de entrada. Olhei para a cidade iluminada e me permiti respirar fundo. Pela primeira vez, senti que estava verdadeiramente livre. Não apenas da prisão física, mas do peso do meu passado. O caminho ainda seria longo, mas agora eu tinha algo que há muito tempo não sentia: esperança. A esperança de um futuro onde eu pudesse crescer, aprender e, quem sabe, inspirar outras pessoas. Afinal, o que começou como uma simples faxina tinha se transformado em algo muito maior, uma nova jornada. A história de Clara nos ensina que o passado não define quem somos, mas sim as escolhas que fazemos a partir dele. Diante de preconceitos e desafios, ela mostrou que a força de vontade e a resiliência podem abrir portas até mesmo nos lugares mais improváveis. E você, como agiria se estivesse no lugar de Fernando? Teria dado uma chance a alguém com um histórico como o dela, ou os preconceitos falariam mais alto? Clique agora no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e descobrir histórias tão inspiradoras quanto esta. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas narrativas emocionantes que nos ensinam tanto sobre a vida. Até a próxima!